Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Continuando as palestras especiais do Congresso Espírita, nós trouxemos hoje para vocês Marcel Souto Maior, que é um grande pesquisador do Espiritismo, jornalista da Rede Globo, que pesquisou não só a vida de Chico Xavier, como também de Kardec. A palestra era sobre a fé raciocinada. Vamos assistir? Bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado, Flávio, pela apresentação, pela recepção. Eu sei que é uma responsabilidade enorme, assim. Eu sempre sinto a responsabilidade enorme de estar aqui, nesse espaço. Você tem um edifício com o nome de Kardec, você tem um salão com o nome de Bezerra de Menezes. Então, é muita responsabilidade, sim. Eu queria começar dando uma notícia que eu acho assim, muito importante, e agora ela está confirmadíssima, eu estou dando em primeira mão aqui para vocês. O Kardec vai virar longa-metragem, mesmo, de verdade. A gente começa a filmar em setembro, vai ter filmagem em Paris, vai ter também filmagem no Rio de Janeiro. Quem vai dirigir é o Wagner de Assis, e o Wagner foi quem dirigiu o Nosso Lar. O Wagner cuida da doutrina ele é espírita de berço, e ele tem o roteiro é do Wagner. Eu participei também e a gente foi juntos ali, reconstituindo a trajetória do Kardec, cuidando da imagem do Kardec também. Então, esse filme, o lançamento dele está previsto, praticamente confirmado, para o ano que vem. Então, no ano que vem, quando a Revista Espírita estiver completando 160 anos, a gente vai ter Kardec em todas as telas, no máximo possível de telas do Brasil. E a outra coisa que é mais importante ainda, a gente está com um apoio a uma negociação em curso, mas deve ter também uma exibição enorme na Netflix. E a Netflix está em mais de 130 países no mundo todo, 130 países. Então, nós teremos um espaço para o Kardec e para o Espiritismo, obviamente, que é um espaço muito importante. A produtora que vai fazer é a Conspiração Filmes, que foi a produtora que fez os sucessos incríveis como Os Dois Filhos de Francisco. Então, vai ser uma qualidade máxima, cuidado máximo, e é Kardec com a máxima potência ali, levando a mensagem dele, uma mensagem de esperança para o Brasil inteiro. É uma mensagem que está fazendo muita falta hoje, a gente sabe disso. Então, ele vai chegar para alimentar as pessoas e também para reduzir. Eu vejo hoje assim, muita gente deprimida, muita gente sem fé, muita gente sem esperança, e a gente espera que esse quadro a gente consiga jogar várias pedras nesse lago enorme, do Brasil, do mundo, e mudar algumas percepções das pessoas. Eu estava pensando, enquanto a Flávia lia lá a lista de livros, eu até me esqueço de alguns deles. Por exemplo, o livro do filme do Chico Xavier, por exemplo, e também as edições de centenário. Enquanto você falava, eu falava ali, eu estava brincando, imagina se ele não fosse espírita, e você falou a mesma coisa. E aí eu brinco assim, eu fiquei lembrando, quando eu estava fazendo as vidas de Chico Xavier, quer dizer, isso foi em 2003, eu era muito desinformado sobre a doutrina, muito mesmo, e eu me lembro que eu comecei a escrever, eu escrevia de madrugada, eu trabalhava no Jornal do Brasil, aí eu voltava do Jornal do Brasil, começava a trabalhar 10 da noite e só parava de trabalhar às 5 da manhã, quando o entregador do jornal chegava, batia na porta, eu parava e ia dormir. E eu, leigo, eu ficava pedindo, assim, às vezes eu ficava olhando, tinha sempre xícaras de café do lado, aí eu ficava pedindo provas, para a xícara se mexer,
para a colher cair no chão, enfim, eu queria uma prova, assim, eu ficava ali, não acontecia nada, a colher não mexia, o café não acontecia nada. E eu lá pesquisando muito sobre Chico, e eu comecei a ficar nervoso, por quê? O que acontecia? O Chico era atacado o tempo inteiro. Atacado, perseguido, ridicularizado, a imprensa massacrava o Chico, ia o Davi Nasser, ia Jamanzon, enfim, era um sofrimento. E ele não reclamava, e ele não reagia. E eu comecei a ficar nervoso com aquilo. Eu peguei um táxi uma vez, foi o único taxista espírita que eu já peguei na vida, foi essa vez. Aí eu ia para a Biblioteca Nacional, que eu ficava na Biblioteca Nacional pesquisando ali nos jornais, os periódicos e tal. E eu falei com um taxista, eu falei, olha, eu estou escrevendo o livro e eu estou muito preocupado, assim, eu acho que eu vou ter que fazer uma defesa do Chico. Em algum momento eu vou ter que abrir um capítulo e falar, olha, ele estava ali lutando pelas pessoas, ele estava escrevendo os livros, abrindo mão dos direitos de publicação de todos os livros. Aí ele olhou para mim e falou muito sério, falou assim, não, você não pode defender o Chico, de jeito nenhum, você tem que ser jornalista, você tem que ser repórter, porque senão você vai começar a fazer um livro espírita, você tem o seu trabalho é fazer um livro jornalístico. E aí eu falei, ele é coautor do livro, esse taxista, né? Porque eu nunca mais encontrei, mas ele me ajudou a me manter no tom, né? A ter esse cuidado. Então, às vezes eu brinco assim, falo, você não é espírita, pode ser que eu seja um agente secreto do espiritismo, né? Porque eu acho assim que realmente tem, o Emmanuel falava, né, que a maior caridade que você pode fazer para o espiritismo é divulgar o espiritismo, né? E enquanto eu pesquisava a vida do Kardec, eu me identificava também com algumas experiências dele. Então, uma delas que eu vou dividir com vocês, nesses anos todos eu olho para trás, assim, eu penso, o que mais me marcou? Assim, tudo bem, As Vidas de Chico Xavier virou filme, longa-metragem. Eu me lembro da sessão em que eu vi o filme pela primeira vez, foi curioso, o Daniel Filho estava lá, era um cinema no shopping da Gávea. E aí eu fui, era uma sessão, tinha um elenco, não tinha nem jornalista, não tinha nada. E eu me lembro que o meu filho mais novo, ele tinha acabado de nascer. E eu fiquei muito mais nervoso na sessão do filme do que na sala de parto, né? Aí eu falei para o Daniel Filho, olha, minha mão está gelada e eu estou muito, muito mais tenso do que era um filho nascendo. Esse é um momento importante? Mas o mais importante de todos foi na primeira campanha de divulgação da biografia do Chico. Eu fui convidado para ir a uma feira espírita em Brasília. E a editora falou, não vai, essa feira é muito mal organizada, você vai ficar abandonado no corredor, vai ser um desastre, não vai nessa feira. E eu fui, e foi um desastre. Tudo que a editora falou aconteceu, tudo. Aí eu ficava num corredor assim, num salão quente, era verão, aquele cerrado em Brasília, né? E aí eu ficava num corredor assim, as pessoas passavam, viravam o rosto, ninguém sentava, não acontecia nada. E aí chegou a hora da minha palestra. E aí a palestra era num containerzinho de ferro, um container. Aí um container com um microfone. E tinha umas 8 pessoas dentro do container, 9 pessoas. E eu com o microfone, eu falei, por que o microfone, né? Eu posso falar 8 pessoas num container. Aí quando eu comecei a falar, começou um show de pagode do lado de fora. Mas um show numa altura absurda. Aí eu entendi por que tinha o microfone, né? E eu ficava ali falando, o que eu estou fazendo aqui, né? Que desastre isso. Aí terminou, tinham 2 moças, muito simples assim, duas das 8 pessoas eram essas moças, e aí elas se aproximaram e ela falou para mim, uma delas virou e falou assim, olha, Marcelo, eu moro em Taguatinga, cidade satélite,
Peguei 2 ônibus para vir aqui, para dizer o seguinte: eu ia me matar, li seu livro e desisti. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é... Aí eu entendi o que eu fui fazer ali. E o que isso tem a ver com Kardec? Isso tem tudo a ver com Kardec. Porque o Kardec, também como o Chico, durante um bom tempo, ele ficou sofrendo vários ataques. Era ataque da ciência, ataque da igreja, muito poderosa na Europa do século XIX, era ataque da imprensa, e ele ficava também do mesmo jeito do Chico. Ele era mais afirmativo? Era. Ele era um professor, né? E ele era um educador, e ele tinha um tom muito menos suave do que o tom do Chico, mas ao mesmo tempo ele ficava não querendo impor uma fé, uma crença a ninguém. Ele respeitava também o ceticismo dos outros. Mas chegou uma hora que os ataques estavam tão fortes que ele escreveu um texto que está na Revista Espírita, e que é um texto que a frase dele é muito importante. Ele fala: o materialismo mata. Ele falou. E ali eu entendi, e aí depois, em outro artigo, eu entendi qual era o sentido real daquela frase. Era assim: havia naquela época, como existe hoje também, mas naquela época estava muito forte, era uma Europa marcada por um começo de uma revolução industrial. Você tinha uma ciência cada vez mais forte, mais poderosa, e você tinha uma fé sendo posta em xeque, na verdade. Você tinha uma crise de fé ali dentro. E você, junto com essa crise de fé, você tinha uma epidemia de suicídios. A quantidade de gente que se matava naquela época era impressionante. Então, quando Kardec fala o materialismo mata, ele estava falando disso. Assim, parem de me atacar, vamos parar de questionar toda e qualquer fé, porque os livros, porque o Espiritismo, porque a partir do momento em que você dissemina e você divulga para milhões de pessoas, né, através, por exemplo, da Revista Espírita, ou através, por exemplo, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, quando você dissemina essa lógica, nascer, morrer, renascer, progredir sem cessar, esta é a lei. Quando isso se cristaliza na frente de pessoas que não viam mais nenhuma razão para viver, você salva vidas. Então, por exemplo, quando essa moça, né, chega para mim em Brasília e fala: eu ia me matar, li seu livro desistir, o que ela estava falando? Não foi o meu livro que salvou a vida dela, óbvio. O que salvou a vida dela foi o exemplo de vida do Chico Xavier. Foi isso. Porque o que ela viu ali? Era um homem sofrendo, lutando, enfrentando ceticismo, descrença, sendo perseguido por tudo e por todos, né? E deixando para o Brasil, deixando para a gente, para o mundo, mais de 400 livros, né? A toda a renda gerada por esses 400 livros para alimentar essa rede, né? Que é essa rede que está cada vez mais ativa e cada vez mais integrada no Brasil. Então, a vida do Chico salvou aquela vida. E tanto o Chico quanto o Kardec, isso que eu ouvi uma vez, eu ouvi isso uma vez, eu não ouvi mais do que uma vez, não. Essa frase, eles ouviram infinitas vezes, né? O Kardec recebia isso nas cartas que vinham de todo o mundo, né? Que vinham de vários países, né? E o que eu gostaria de dividir com vocês é, assim, fazer um vínculo entre esses dois homens, né? O Chico e o Kardec, o que eu aprendi com eles, e eu acho que é isso, essas 3 dimensões que eu vou citar aqui, vão estar retratadas também no filme do Kardec.
qual é a diferença deles e o que quer dizer, o que une eles, o que esses valores podem ajudar a gente. Eles foram movidos por 3 sentidos muito poderosos, tanto o Kardec, o professor Kardec, racionalista, quanto o Chico, filho de pais analfabetos do interior de Minas Gerais, uma pessoa muito simples, um missionário. Eles foram movidos por, primeiro, um sentido de missão muito clara, missão, né? Eles acordavam para trabalhar, e eles iam, vestiam seus casacos de general. Chico vestia lá o terno dele, ia defender a doutrina, ia difundir o espiritismo na frente das câmeras de TV, ia à luta. O Kardec da mesma maneira. Então, o sentido de missão é um sentido muito importante. O outro sentido é o sentido de doação. Doação. Você se doar ao outro, os dois fizeram isso, sem esperar nada em troca, e muitas vezes recebendo em troca a desconfiança, né, ataques. Então, esse sentido de doação também é um sentido muito poderoso nos dois, tanto no Chico quanto no Kardec. E o outro sentido é um sentido de aceitação, mas não uma aceitação passiva, só, eu aceito. Não, você aceita as críticas, você aceita os ataques, mas você segue em frente, vai à luta, né? Não deixa falar, porque eu sei que eu tenho essa missão, porque eu sei que essa missão está fazendo muito bem a muita gente, e eu vou em frente até o fim. Então, eu acho que se nós, no nosso dia a dia, junto com os nossos filhos, né, as nossas famílias, a gente conseguir encontrar um sentido de missão para a nossa vida, seja ela qual for, pode ser uma missão mínima, não precisa, vou disseminar o espiritismo para o Brasil e o mundo, mas um sentido de missão é muito importante. É muito importante também que a gente consiga sair do próprio umbigo, né, e entrar em contato com dores, com necessidades dos outros. Isso também é muito importante, e você usar sempre que possível. Eu me lembro que o Chico tem a história dele clássica, isso tem a ver com aceitação também, que ele começou quando ele foi atacado pelo Davi Nasser e o Jamanzon, teve a matéria da revista Cruzeiro, e que foi um escândalo na época, porque eles convenceram o Chico, eles eram muito hábeis, muito sedutores, e eles fingiram que eram jornalistas estrangeiros. O Chico morava em Pedro Leopoldo, estava começando a ter muito sucesso e provocar muita polêmica por causa do primeiro livro dele, que era o Parnaso de Além Túmulo, que eram uns poemas incríveis, assinados por Augusto dos Anjos, e eram poemas inconcebíveis, como um menino com aquela formação que trabalhava desde pequeno para ajudar no sustento dos irmãos, que tempo ou que cultura ele teria para botar aqueles poemas tão perfeitos no papel. Então, quando esse livro saiu, a Academia Brasileira de Letras analisou os poemas, e a imprensa, o Globo, fez uma série de reportagens, Clementino de Alencar, lá em Pedro Leopoldo, e ele começou a virar aquele matuto de Pedro Leopoldo começou a virar um personagem nacional. E aí o Davi Nasser e o Jamanzon foram lá, e o Chico, eles convenceram o Chico a tirar fotos dentro da banheira da casa, tirar fotos simulando uma psicografia, e fazendo legendas também muito irônicas, né, porque o Nasser era muito irônico. E aí o Chico ficou arrasado, e o Emmanuel apareceu, né, para ele, e falou: Chico, o que houve? Você está chorando? Eu não quero mais, eu acho que eu vou parar, vou desistir de tudo. E aí o Emmanuel disse para ele assim: Jesus foi para a cruz, você foi só para cruzeiro. Então você para de chorar. E de vez em quando eu penso nisso, assim, né? A gente às vezes sofre, né? E sofre muito, a vida é dura, né? Mas de vez em quando a gente foi só para cruzeiro, né? A gente não foi para a cruz.
Vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já com vocês. Caros amigos telespectadores da TV Aberta, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que apresenta o programa Um Sentido para a Sua Vida, tem muitas novidades para você. Agora vamos apresentar o programa no formato que vocês estão acostumados a assistir, com palestras, entrevistas, pintura mediúnica, depoimentos e comentários de filmes sobre fenômenos mediúnicos, todos na sexta-feira, às 14 horas, com reprise aos domingos, às 16 horas. Mas a grande novidade para você, que é de centro espírita, que precisa ter uma sala de aula para os seus alunos, poderá assistir às 8 horas da manhã no sábado e também com reprise às 11 horas da noite na quarta-feira. Nossa intenção é divulgar o verdadeiro espiritismo para todo o Brasil e para o mundo, através da tvaberta.tv.br, online para você. E voltando ao programa Um Sentido para a Sua Vida, depois dessas informações preciosas que vocês tiveram, nós vamos continuar com a palestra de Marcel Souto-Maior e também as perguntas que foram feitas por Flávia Manzano, perguntas estas feitas pela plateia. Vamos ver. E uma outra coisa que o Chico também, que eu gostava muito da história dele, que era aquela da água da paz, que era também uma época que ele estava reclamando sem parar. E aí a mãe, o espírito da mãe aparece e fala para ele: olha, Chico, você faz o seguinte, você está sofrendo tanto, procura um remédio chamado água da paz. Procura a água da paz, usa a água da paz e você vai melhorar. E aí um tio dele foi para Belo Horizonte, lá em Pedro Leopoldo não tinha água da paz nas lojinhas, e aí o tio voltou e falou: não tem isso de água de paz, da paz. Aí ele voltou a se encontrar com a mãe: olha mãe, eu não estou achando água da paz. Ela falou: olha, pode ser água da torneira ou da pia mesmo, você põe na boca e você só engole depois que a vontade de reclamar tiver passado. Quer dizer, você é uma maneira assim, para de reclamar e trabalha. Então eu acho que os dois, tanto o Chico quanto o Kardec, eles são muito parecidos nesses 3 pontos, tanto que de vez em quando vem essa polêmica, que é uma polêmica que não leva a nada, que é, o Chico seria a reencarnação do Kardec, e aí eu me lembro já fui perguntado sobre isso também e tudo, e aí eu me lembro que o Chico falava assim: olha, às vezes as pessoas chegavam e falavam: Chico, eu estou sofrendo tanto, o que será que está... Será que o que eu fiz em vidas passadas que pode estar... Por que eu estou sofrendo tanto? Queria uma explicação religiosa para os sofrimentos de agora. Ele falava assim: olha, se preocupa só com essa vida. Não fica pensando em vidas passadas, não. Cuida dessa, porque essa já dá trabalho demais, né? Então, você ficar pensando o que vai ser do futuro, ou o que vai ser o que eu fui no passado, por que eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo, você acaba perdendo, né, o vínculo com o aqui e agora, que é quando a gente tem a oportunidade de realmente fazer a diferença na nossa vida, fazer a diferença na vida dos outros. Uma outra história que eu gosto, assim, e que eu vejo um ponto de ligação forte entre o Chico e o Kardec. Eu me lembro que o Chico, uma vez eu assisti a uma conversa dele com um senhor que era um fazendeiro, ele já bem idoso e tudo, e tinha um fazendeiro que eu até conhecia, porque para você atravessar a fazenda do fazendeiro em Goiânia, de monomotor, você demorava mais ou menos uns 25 minutos, só para cruzar as terras dele, de monomotor. Então, era um fazendeiro conhecido, muito rico, e ele estava falando com o Chico: olha, Chico, eu estou
nada me faz feliz. Eu tenho uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Se eu quiser ir amanhã para a Europa e ficar 1 ano lá, eu posso, mas eu sou muito infeliz. Eu sou muito infeliz, sou muito deprimido. E aí o Chico falou para ele: o que falta ao Senhor é a alegria dos outros. Que é o quê? Doar-se ao outro. Ele estava voltado para valor material só, ou para o próprio grupo, para a própria família. Então, o que falta ao Senhor é a alegria do outro. Eu me lembro que quando eu acompanhei Mães Enlutadas, eu fiz um livro, Por Trás do Véu de Ísis, sobre uma mãe que perdeu os 2 filhos e que saiu pelo Brasil buscando provas, evidências da sobrevivência desses filhos em outro plano. E eu conto essa trajetória, esse sofrimento dela todo, e eu me lembro que quando eu terminei o livro, era assim, quando eu comecei a visitar alguns centros, vários centros, eu percebi que em alguns centros a psicografia ela não era, as mensagens não podiam ser autênticas ou não autênticas. Eu encontrei também linhas, às vezes a pessoa se engana, é o inconsciente operando, às vezes a pessoa escreve uma carta para consolar aquela mãe em desespero, então até o inconsciente, não é opera para que aquela carta seja entregue, são mensagens quase que encomendadas. E eu me lembro que eu tive uma crise minha fé é assim, ela é meio a fé de Kardec, né? Então, é essa fé raciocinada, sofrida. Então, eu acredito, deixo de acreditar. Aí, de manhã, eu estou acreditando muito. No fim da tarde, eu já estou mais ou menos. E eu fico nessa gangorra. E aí, no meio do Por Trás do Véu de Ísis, né, eu falei, eu vou parar com esse livro. Vou parar, porque eu estou vendo muita mensagem que não é mensagem, e eu não estou gostando disso. Eu tinha escrito a biografia do Chico, então eu não podia, depois da biografia do Chico, escrever um livro em que eu falasse para mães e para pais enlutados: olha, cuidado com psicografia, atenção, eu precisava de verdade, eu não podia terminar o livro com uma mensagem tão deprimente, na verdade. E aí eu fui a um centro no Rio de Janeiro, que era da Dona Célia. Dona Célia, depois eu descobri, o Chico falava que era a principal médium do Brasil. Depois eu descobri isso. O que era a Dona Célia? Dona Célia era uma senhorinha desse tamanho, assim. Ela ficava num palco, assim, um galpão, perto de uma favela do Rio de Janeiro, lá em Bangu, na zona norte da cidade, um galpão lotado de caravanas vindas de todo o Brasil. Você via nas camisas de muitos pais e mães as fotos dos filhos, que já tinham ido embora, né? E você via o quê? Muita dor, muita dor. E eu fui para lá com essa mãe, minha personagem, a mãe que estava em busca das mensagens dos filhos, 2 filhos mortos. Sentamos lá e a Dona Célia ficava 3 horas seguidas falando assim: João Alfredo de Alcântara Aguiar, tem algum João Alfredo de Alcântara Aguiar aqui? Aí alguém falava: sou eu, vem para cá, meu filho. Aí a pessoa ficava aqui, aí ela falava tudo o que vocês pudessem imaginar. Olha, eu estou aqui com a moça, ela é desse tamanho assim, ela é a Maria Regina, ela está dizendo que o documento do terreno de Macaé está na casa da sua irmã, que está na gaveta da esquerda do não sei o quê. Era uma coisa absolutamente impressionante. O que acontecia com isso? Todas as mensagens eram gravadas, eram degravadas. No dia que eu estava lá, eu contei 384, mais ou menos isso, informações que ela passava. Números de escritura, endereços, tudo. E aí eu me lembro que eu escrevi o capítulo
escrevi o capítulo final e dei para minha mulher ler. Minha mulher é jornalista que nem eu, mas ela é assim muito cética. Ela é pior do que eu, mas é uma coisa inacreditável. Aí eu dei o capítulo, ela leu o capítulo sobre a Dona Célia. Ela olhou e falou: que isso? Isso é absurdo, isso. Isso não tem nada a ver, Marcelo. Você não, isso é verdade? Como pode isso? Aí eu falei: olha, a Dona Célia, ela não usa nem brinco, ela não usava brinco para não acharem que ela estava usando ponto eletrônico e que as informações pudessem chegar para ela. Ela não usava. E o assessor dela era um grande amigo meu, que é amigo até hoje, um jornalista, muito, muito sério, assessor 20 anos. Aí eu falei, minha mulher ficou ouvindo, eu falei: olha, vai lá então, vai lá ver, vai ver a Dona Célia. E aí eu fui para Brasília e ela foi para o centro lá. Eu liguei, ela não atendeu na hora, assim. Depois eu liguei, ela ligou no intervalo e eu falei: e aí, Anabela, como é que está aí? Você está acreditando em alguma coisa? Eu estou acreditando em tudo. Aí chorava. Eu estou acreditando em tudo, né? Então, o que eu vejo é assim, né, desses anos todos de pesquisa, o que eu vejo? Esse é um território em que existe autossugestão? Existe, às vezes, má-fé? Existe má-fé também. Existe fraude? Existe. Mas existe verdade. Verdade. Então, é isso, né, o que eu falo para os meus amigos jornalistas céticos, o que eu falo quando vou em televisão e tudo, é preciso respeitar a fé. E eu acho que a gente sente isso, principalmente quando acontece com a gente, não é de a gente ouvir dizer: eu soube que o Chico fez isso. Não, eu vivi experiências fortes. Eu estava lembrando que a primeira vez, né, que eu conto essa história, mas eu acho que é uma história que é interessante, quando eu fui até o Chico pela primeira vez, eu totalmente desinformado, jovem, cheguei achando que eu fosse aparecer em Uberaba. Eu era do Jornal do Brasil, o Chico ficaria honrado de ter um jornalista do Jornal do Brasil interessado na biografia dele, se acharia ótimo. E aí eu cheguei e soube que ele nunca ia me receber na vida e que ele não queria distância de jornalista, de jeito nenhum chegaria perto dele. E aí eu fui ao centro, onde ele não aparecia, já fazia mais de 6 meses, porque ele estava com crise de angina, pneumonia, estava muito, muito doente mesmo. E eu cheguei no centro dele, me falaram também: nem adianta você ir, porque ele não vai, não tem nem mais caravana vindo. Tanto que eu cheguei, o centro estava vazio. Aí eu sentei no centro dele, era eu e mais pouquíssimas pessoas, umas 8 pessoas, o centro vazio. Eu estou sentado, tinha lá um livro, depois eu vi que era o Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec. Entra o Chico. Chico entrou, ao quebrado mesmo, se sentou exatamente na minha frente, assim. Eu fiquei olhando, eu falei: não é possível. Aí ele começa a ler o Evangelho, e eu começo só a pensar em questões práticas e técnicas. Nenhuma emoção. Eu estava pensando como me aproximar dele para pedir autorização para escrever o livro, como é que eu ia convencer e tudo, pensando ali em tudo. E eu começo a sentir gotas e gotas e gotas e gotas caindo na minha camisa. Eu me lembro bem, camisa branca, me lembro de eu olhando para o teto, que era o teto de telha que está lá até hoje, assim, no Grupo Espírita da Prece. E eu me lembro da minha surpresa e da minha vergonha, né, percebendo que eram lágrimas e lágrimas e lágrimas que caíam na minha camisa, muitas lágrimas, e era um choro sem soluço, e era um choro sem emoção clara, assim, sem emoção nenhuma, na verdade. E ali foi o primeiro fenômeno que eu vivi. Quando eu falo que existe verdade, a gente vê
e a gente tem que admitir as verdades quando elas acontecem com a gente. E aí, no dia seguinte, eu usei um truque que eu não usaria hoje para entrar na casa do Chico, porque ninguém queria que eu chegasse perto da casa do Chico, e eu falei que eu trabalhava para a Veja, e que eu estava fazendo um painel sobre espiritismo no Brasil, e que queria conversar com o Vivaldo, que era o filho adotivo dele, que catalogava a obra do Chico. Ele datilografava mensagens psicografadas, organizava os livros e tudo, e o Vivaldo morava num anexo, nos fundos da casa do Chico, um quartinho. E aí eu me lembro que eu entrei pela porta dos fundos, mas entrei no território proibido, me sentei lá no quartinho com o Vivaldo começou a contar, a falar sobre como é que ele fazia a catalogação, revisão do livro, tudo. E aí chegou uma hora, tocou uma campainha, e ele falou: olha, é meu pai, ele tem um interruptor do lado da cama, eu preciso ver ele, porque ele está doente. E aí ele levantou, e mal ele levantou e sumiu pela fresta da porta, me lembro, eu estava com gravador, caneta e tudo, mal ele sumiu pela fresta da porta, a minha mão direita, que estava segurando a caneta, ela esquentou violentamente, só a direita, muito, muito, muito violentamente mesmo. Aí o que eu fiz foi jogar tudo em cima do sofá, larguei a caneta, corri para a porta, girei a maçaneta, assim, correndo, fui para o quintal, era noite fria em Uberaba, fiquei procurando uma torneira, alguma coisa, e eu fiquei sacudindo a mão, assim, mesmo, muito queimando a mão. E aí eu estou com a mão queimando, o Vivaldo aparece do alto, assim, do alpendre, né, muito chateado, vira e fala assim: parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso. E eu fiquei com uma vergonha, assim, não sabia o que fazer. Aí eu entrei, peguei meu gravador, peguei minha caneta, eu falei: desculpa e tal. Ele não falou nada, ele nem falou desculpa. Peguei meu bloquinho, fui embora, sumi. E aí eu fiquei pensando depois, né, que esse fenômeno das lágrimas inexplicáveis, né, e da mão pegando fogo, que hoje eu consigo catalogar e tudo como fenômenos, eles mostraram para aquele jornalista arrogante, desinformado, que ele estava entrando num território que precisava ser percorrido com cuidado, né, com responsabilidade, porque é um território em que você está lidando com milhões e milhões de pessoas, você está lidando com dores, você está lidando com uma urgência, principalmente no Brasil, que é a urgência de você trabalhar em favor do outro, você sair do seu próprio centro e você entrar em contato com necessidades, com urgências dos outros também. Então, esse território ele tem que ser percorrido, né, com muito cuidado. E eu sei que a gente vai ter pergunta, né, agora e tudo, e eu acho que para terminar, eu vou repetir aquela frase do Kardec, que eu acho que é uma frase muito forte. Eu achava que ela era muito impositiva, eu não gostava dessa frase, nem um pouco. Eu consegui, com o tempo, entender essa frase, que é: o fora da caridade não há salvação. Eu nunca pensei que eu fosse subir num palco e defender essa frase, porque eu não entendia realmente essa frase, e eu achava que ela era muito autoritária. Como não há salvação? Hoje eu vejo, quando eu vejo muita gente deprimida, por exemplo, eu trabalho na Globo, eu vejo muita gente que tem tudo, entre aspas, né, é rico, é famoso, mas é de uma infelicidade maior do que a do fazendeiro de Goiânia. E o que falta, né, a essas pessoas? Todas, elas têm isso em comum: é a incapacidade de olhar em torno, olhar em volta. Então, quando você fala fora da caridade não há salvação, o Kardec falou isso naquela época por uma razão, que é até mais prática do que essa. Ele tinha se decepcionado algumas vezes durante as pesquisas, porque ele era um investigador
e ele era também um divulgador. E ele ficava se equilibrando entre esses dois papéis. E ele era um fiscal da doutrina, um fiscal, porque ele tinha que proteger o espiritismo da fraude, né, da mistificação, do ilusionismo, que o ilusionismo estava muito em alta na Europa daquele tempo. Então as pessoas faziam as mesas girarem, elas faziam instrumentos tocarem no ar, e aquilo era truque, aquilo não era espírito. Então ele foi levando muitos baques mesmo, e ele às vezes olhava e falava assim: a doutrina está em risco. Então, num dos discursos dele, num dos textos da Revista Espírita, que é lindo, que eu comparo também com o Materialismo Mata, ele falou: olha, o fenômeno das mesas girantes é o jardim da infância do Espiritismo. Nós precisamos ter muito, muito cuidado com os fenômenos. Os críticos, os céticos, os adversários, eles podem questionar qualquer fenômeno mágico, espiritual, qualquer fenômeno físico, mas o que ninguém pode questionar nunca, e que é fato: a caridade. Quando você faz o bem, quando você organiza eventos como esses e difunde livros que salvam vidas, na verdade você gera uma cadeia que não tem fim, né? Então, fora da caridade não há salvação. Eu acho que é a grande lição, né, que me fica dessas duas figuras, uma que veio para organizar a doutrina e a outra que veio para seguir o manual, né, quase que à risca. O Chico falava: na dúvida, leiam Kardec. E é o que eu falo às vezes para as pessoas, me pedem em rádio, principalmente quando eu faço entrevista ao vivo: quais os livros que você me sugere, né? Eu nunca sugiro os meus livros, eu sempre sugiro Kardec. Quer entender o que é o Espiritismo? Primeiro, Livro dos Espíritos, e depois outros livros, né? Mas é o Fora da Caridade Não Há Salvação. E muito obrigado a vocês. Marcel, você lançou a biografia do nosso querido Chico Xavier em 2003, quando já havia vários livros biográficos escritos por espíritas sobre Chico, mas nenhum deles cobrindo cronologicamente toda a vida do médium, e escrito por um jornalista não espírita. Quando o livro foi lançado, o Chico já havia desencarnado. Então, a nossa perguntinha: em vida, ele chegou a comentar algo sobre o seu projeto, não sobre o sucesso do livro, que eu prestei atenção e você nos falou, mas sobre o seu projeto como um todo? O Chico disse alguma coisa? Ele para mim, ele disse que não tinha lido o livro, né? Ele já estava bem idoso, na verdade, quando os originais, porque eu mandei os originais. Ele falou que ele preferia não ler. Depois, o que eu soube por um amigo dele foi que ele gostou bastante do livro, né? E que ele tinha achado que foi realmente um livro jornalístico, né, um livro diferente dos outros livros que já tinham sido publicados. Então eu tive pelo menos uma bênção indireta, mas diretamente ele não falou: adorei tudo. E a despeito do nosso querido Chico ter dito a você que o livro seria um sucesso, você tinha dúvida? Quando esse sucesso aconteceu, você esperava o sucesso no grau que ele aconteceu? Não, eu não esperava tanto, que na primeira versão, quando o livro saiu, ele não foi um sucesso. Ele, só quando, 5 anos depois, eu relancei, né? Meu pai brincava que era o milagre da reencarnação. Quando eu relancei o livro, aí o livro realmente ele aconteceu, né? Ele demorou 5 anos. Por que eu acho que ele demorou também? Primeiro, porque no primeiro lançamento eu não estava maduro para lançar. Por exemplo, eu me lembro, porque, por exemplo, os detalhes de divulgação. Se eu vou dar uma entrevista para um programa de TV ao vivo,
na Globo, num local, ao vivo. Eu tenho 3 minutos, mas eu não sabia. Eu me lembro que às vezes eu entrava, o menino ali tentando lançar os livros. Quando a entrevista começava, eu começava a contar o primeiro caso, a pessoa, muito obrigado pela sua presença. Até isso eu errava muito, né? E eu acho que não era para ter acontecido ali, eu não consegui levar, não. Mas depois aconteceu. Quando você escreveu a biografia do Chico, havia muito material e muita gente para entrevistar, além de ser uma personalidade brasileira. Você poderia nos contar alguma talvez das dificuldades, ou algumas das dificuldades que teve para biografar o Allan Kardec, considerando que ele era francês e já não havia ninguém vivo que tivesse convivido com ele, que pudesse ser entrevistado? Você conseguiu recuperar alguma informação nova sobre o Allan Kardec, 1,5 século após o seu desencarne? Como foi isso? E fala um pouquinho das dificuldades, por favor. Foi muito, é uma boa pergunta, muito difícil escrever esse livro. O que eu faço como biógrafo, que me ajuda muito? O truque número 1 é o seguinte: primeiro, eu mergulho em tudo que já foi publicado de principal sobre o personagem. Então, isso é o número 1. E aí eu traço a linha do tempo do personagem. Qual é a linha do tempo? Nascimento, morte, os principais marcos da trajetória desse personagem. Quais os principais marcos? Que obstáculos ele teve que enfrentar? Quais os principais obstáculos? Aí, com esse mapa da vida, eu começo a resgatar o homem. O que nós somos? Nós existimos no nosso tempo. Eu não posso pegar um personagem. Então, o Kardec, eu tive que fazer uma pesquisa também muito forte sobre cultura, política, que Europa era aquela do século XIX. Então, acho que esse é um diferencial do livro, que você consegue entender que era um mundo com crise de fé, era um mundo que estava fascinado pela ciência, era um mundo que estava ficando cada vez mais positivista. Então, essa linha do tempo eu consegui. A minha fonte fundamental, que me guiou muito, foi a Revista Espírita, porque ali eu tenho a palavra do Kardec. São 11 anos, ele até a morte dele, escrevendo e também admitindo erros e sofrendo. Tinha uma revista que ele falava, olha, o fulano, o médium, fulano chegou, porque ele era procurado para divulgar os eventos. Chegou na cidade uma pessoa de muita luz, muita responsabilidade, aí passava um ano, a descoberta de aquele médium, que aquele médium era um ilusionista, por exemplo. Então, isso eu conseguia, na leitura da Revista Espírita, eu consegui me colocar na pele do Kardec, até porque eu já tinha vivido um pouco essas experiências de fé, crise de fé, decepções. Eu me coloquei na pele dele e eu fui vivendo com ele as descobertas e as desilusões. Então, você tem uma reconstituição histórica e você tem o ponto de vista do Kardec pela Revista Espírita. Belíssimo trabalho, e eu acredito que tenha sido muito difícil, né, Marcel? Muito difícil. E porque é difícil também, porque assim, você tinha o Chico Xavier, Brasil, o Chico muito doce, né? O Parnaso de Além Túmulo é um livro incrível, né? Tem livros do Chico, são os romances históricos, então tem esse conteúdo. O Kardec, ele é mais seco, ele é mais técnico, né? E então, como extrair dali emoção na biografia do Kardec? Esse era o grande desafio, porque o Chico é cheio de fortes emoções, né? Cheio de amor. O Kardec é duro na queda, né? Então, foi difícil. E você poderia, uma pergunta um pouquinho mais pessoal, o conhecimento das vidas do Chico Xavier e do Allan Kardec mudou? O que mudou na sua vida? Mudou que eu acho que eu era mais do time dos tristes, assim, sabe?
muito pensar, muito ficar muito ligado, olhando para o meu próprio umbigo. Eu acho que eu seria mais fazendeiro lá de Goiânia e mais Amigos Deprimidos da Globo se eu não tivesse entrado em contato com os dois. E eu uso para mim essas frases você foi para a cruz, né? Jesus foi para a cruz, você foi para Cruzeiro, Água da Paz. Então, nas pequenas, desde esses pequenos conselhos até a decisão de não ficar parado, voltado só para os meus próprios interesses e sem olhar para os lados. E agora uma última. Você, depois do Chico, do Kardec, você poderia nos adiantar algum furo de reportagem? Na verdade, você já falou do livro, que 2018 aí já estamos todos convidados, né, para irmos para as telinhas prestigiar o filme. Mas você poderia nos dar um furo de reportagem, adiantar se já tem em mente alguma coisa a mais sobre o Espiritismo? Eu sempre falo que eu não vou escrever nenhum livro mais relacionado, né, ao Espiritismo. E o que acontece comigo é uma coisa muito estranha. Eu vivo tentando escrever livros que não são relacionados com o Espiritismo. E todos empacam. Todos empacam. Então eu consegui tirar 2 meses de férias e eu falei, agora eu vou escrever meu romance. Não acontece nada. Então eu estou achando que eu não sei o que vai acontecer, mas que eu vou acabar escrevendo um novo livro sobre o Espiritismo. Vamos aplaudir o nosso queridíssimo Marcel Souto-Maior. Somos muito gratos a Marcel Souto-Maior por ter vindo a São Paulo nos trazer essa conferência tão linda. E agora, antes de terminarmos o programa, vamos fazer um convite para você. A Federação Espírita de São Paulo completa 81 anos essa semana e será comemorado no sábado, amanhã, dia 15, no Auditório Bezerra de Menezes, aqui na Rua Maria Paula. Nós teremos uma palestra com Edelso da Silva Júnior sobre a Fiesp, a sua fundação, as suas alegrias, as suas dores e, por que não dizer também, sobre a sua caridade mais desinteressada. Venham à VESP. Teremos livros com 50% de desconto amanhã. Esperamos vocês. Muito obrigada.